Conceito de hoje, instalação de ventosa em sistema de distribuição de água. Percebe-se aqui que a gente tem uma adutora de diâmetro 250 mm, onde foi instalado um T já com a derivação com o diâmetro da própria ventosa. É uma ventosa dimensionada de 4 polegadas numa rede de 250, aonde é importante instalar antes da ventosa um registro. Para que serve esse registro? O dia que eu precisar tirar essa ventosa para dar manutenção, que você vai ver a manutenção na sequência desse vídeo, a gente fecha o registro, fechando o registro, desparafusa a ventosa, leva para a oficina para dar manutenção, conforme nós vamos mostrar na sequência. Vamos que vamos! Mais uma série aqui de manutenções em equipamentos especiais em sistema de abastecimento de água. Hoje nós estamos com o engenheiro Felipe Gobo e nós estamos aqui mostrando o que, Felipe, que a gente vai mostrar para o pessoal aí? A gente vai mostrar uma válvula ventosa tríplice função para água. Show de bola, Felipe. Fala um pouquinho dela aí para nós. Essa válvula tríplice função, como o nome já fala, ela tem 3 funções principais. A primeira é admitir ar dentro da rede em operações de esvaziamento, então quando eu estou dando descarga da rede para fazer uma manutenção. A segunda função dela é expulsar o ar da rede quando eu estou fazendo um enchimento em grandes volumes, então fiz a manutenção, voltei com o bombeamento e aí essa ventosa consegue fazer a expulsão de ar em grandes volumes. E a terceira e última função dela é fazer a expulsão do acúmulo de ar da rede em regime contínuo de operação. Então você tem lá no regime diário, por exemplo, uma bomba cavitando, está acumulando bolhas de ar na rede, ela está fazendo a expulsão contínua desse ar. Legal, então nesse caso da ventosa aí, a gente tem 2 ventosas no mesmo equipamento, não é isso? Perfeito, então a gente tem uma ventosa, pode se chamar de macro, volume maior, aqui nesse corpo metálico, e uma ventosa para ajuste fino de operação de plástico nessa peça de pretinha aqui. Então o que a gente tem no caso do diâmetro aqui? A maior aqui, ela é um diâmetro de? Aqui é 1,5 polegada. A gente tem aqui próximo de 40 milímetros, né? E aí a gente tem uma de 3/4 que é para rosquear de volume menor. Isso tudo vai depender do dimensionamento da sua rede. Essa ventosa foi dimensionada para qual diâmetro de rede? Então isso a gente tem catálogos e curvas dependendo de cada fabricante que vai ser selecionado. Beleza, Felipe, próximo passo que nós vamos fazer agora é abrir ela para mostrar como que se faça a manutenção dela. Vamos começar a abrir? Perfeito, vamos embora. O primeiro passo é desmontar ela da rede, né? Então, para fazer a instalação dela na rede, o ideal lá no local é ter um registro. E aí, no período que você sacar ela para trazer para a oficina, ou isso pode ser feito no local, fecha esse registro e aí a rede vai operar lá um período sem essa ventosa e você traz ela para cá. O primeiro passo é desmontar esses 4 parafusos e a gente consegue sacar a cabeça, que é a parte de cima dessa válvula. Positivo, bora lá? Vamos começar? Vamos lá. Lembrando que a gente já tinha afrouxado os parafusos, né, Felipe? Perfeito, então para essa ventosa a gente usa uma chave aqui de boca combinada, né? As 24 milímetros ou 1 polegada também já atende pra gente, tá? Beleza, então agora... Eu não preciso fazer muita força, a gente vai perceber que ela tem um anel de vedação interna que consegue fazer a vedação das 2 flanges. Então, só fazer o aperto cruzado depois no final que eu acho que tá tranquilo para vedação. Então, bora abrir. Pessoal, só voltando, a gente tem aqui então essa válvula, já soltei os 4 parafusos aqui dela, e aí a gente pode então só desmontar ela da parte de cima, da parte de baixo. Aqui existe um anel O-ring que faz a vedação das 2 flanges, então ele não encosta essa face, a face que encosta é essa interna. Importante na manutenção a gente verificar qual é a qualidade desse anel, porque lá no campo, depois que ela começou a vazar, não tem muito o que fazer, tem que voltar, sacar e substituir. Então esse é um item que a gente precisa fazer a inspeção dele, tá? Aqui perceba-se que a ventosa do ajuste fino fica na cabeça aqui na parte da flange de cima, então a gente fala ela na segunda etapa. E aqui, para fazer a manutenção, como que funciona a operação dessa válvula? Ela funciona com essa esfera
o ar, quando está sendo expelido, ele consegue fazer com que essa bolinha suba e encosta nessa face de cima. E aí essa vibração faz com que vai fazendo a expulsão do ar. Ou seja, nesse momento que eu tenho ar, a bolinha ela fica permitindo abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar, e o ar passa por ali e ele sai por essa lateral, né, Felipe, da parte superior. Vou mostrar, entrou aí, e o ar sai por essa lateral. Perfeito. Para a admissão de ar, a bolinha vai estar nessa posição. O ar vai entrar pelo mesmo canal que ela sai, né? Ela entra por aqui, o ar na admissão, e percebe-se que ela tem uma ranhura nessa parte de plástico que bypassa a bolinha, as laterais da bolinha. Isso justamente para o ar fazer a entrada e conexão. Então, se eu jogar água aqui agora, a água vai infiltrar e vai passar para dentro da válvula. Tá? Ou seja, quando ela está encostada no fundo, igual agora, existe a passagem, seja de ar ou seja de fluido, né? Então, no dia a dia, agora, quando a gente for, Felipe, uma situação que eu tô com a tubulação cheia de água, então eu tô totalmente pressurizada, o que acontece com essa bolinha? Essa bolinha, ela vai estar elevada, que a pressão interna da rede vai estar expulsando a bolinha, e essa bolinha vai estar com a parte superior dela encostada na borracha. E então ela não vai estar vazando água porque a própria pressão da rede vai estar encostando na borracha. Vamos tirar essa bolinha para o pessoal ver? Vamos sim. Essa bolinha, pessoal, é uma bolinha de plástico, tá? E ela tem um pininho guia que ela vai ali dentro desse corpo aqui, só para poder guiar, para ela não ficar girando e facilitar a manutenção, tá? E aí, depois que a gente tira a bolinha, Felipe, para fazer a manutenção, o que a gente precisa fazer dentro do corpo da ventosa agora? Perfeito, vamos lá. Percebe-se que pela operação tem um acúmulo de sujeira, mesmo que seja pequena essa sujeira, ela pode talvez não interferir na operação desta válvula macro, que é a ventosa, onde eu faço a expulsão e admissão de ar em grandes volumes. Porém, a gente tem essa segunda ventosa de plástico de diâmetro menor, que tem o mesmo sistema parecido, mas com detalhes menores. Então essas sujeiras que existem dentro da válvula que a gente vai fazer a limpeza, pode talvez não tampar a operação desta válvula macro, mas ela deixa de fazer a função primordial, que é retirar o ar da válvula. A válvula deixa de tirar o ar de regime contínuo. Se essa válvula pequena parar de operar, a gente tem acúmulo de ar contínuo da operação na rede e acaba interferindo na operação, que é algo muito importante. Então essas sujeiras pequenas podem ser conduzidas, vamos virar essa parte superior aí para mostrar o outro lado, por favor, Felipe, a outra peça, para mostrar como que passa para a segunda ventosa. O buraquinho que existe, ó, é esse buraquinho que existe, isso aí. A sujeira pode entrar por aí e entupir, posso falar propriamente de entupir, prejudicando a segunda ventosa, que nós vamos abrir ela depois, no próximo vídeo nós vamos abrir, né? Para mostrar que essa sujeira passando por lá pode fazer travar a bolinha aqui também. Do mesmo jeito que eu tenho essa bolinha aqui para ventosa maior, a gente tem uma bolinha interna nessa daqui que nós vamos abrir e travando o fluxo dela. Também, Felipe, pequenas sujeiras iguais a essas pode acontecer de ir para a parte superior dessa esfera maior aqui, né, fazendo com que ela também não vede. Vamos supor que alguma sujeira entre justamente nessa parte aqui, ó. E caso essa ventosa tente conectar ali, né, essa sujeira pode sim não fazer o fluxo da vedação ideal, prejudicando a operação. Então, manutenção precisa fazer o que, Felipe? Deixar sempre limpo as condições internas. Positivo? Perfeito, é isso aí, pessoal. Vamos começar então a limpar essa válvula, Felipe? Vamos sim. Ó, percebe-se que esse modelo de válvula, ela tem essa capinha de plástico, onde fica com essa esfera acomodada. É muito simples, para que a gente possa fazer a limpeza dessa válvula, é simplesmente uma água e sabão com um pano úmido, a gente consegue fazer a limpeza e ela é totalmente desmontável. Então, se eu puxar essa capinha de plástico, eu consigo desmontar a válvula e aí eu consigo ter o corpo dela e consigo lavar. É isso, não tem muito segredo, pessoal, é manter a válvula interna limpa. Fazendo a lavagem então do corpo interno da válvula, né, Felipe?
Isso mesmo. Somente com um pano úmido a gente consegue fazer a limpeza se você tiver uma preventiva desse equipamento. Então não deixar incrustar muito tempo, né? Diversos anos. Você fazer uma manutenção aí a cada 6 meses já é o suficiente para esse dispositivo. A gente também lavar o segundo corpo, né? Essa parte que tá dentro, ó, você percebe a sujeira ali dentro também. Então já que tá lavando e dando a manutenção, né, Felipe? Também já tira essa sujeira. Bom, depois que a gente fez a limpeza da ventosa, digamos assim, a ventosa maior, né? Agora nós vamos abrir a ventosa menor, né, Felipe? Isso mesmo. A ventosa menor, você consegue abrir com o auxílio de um grifo, de uma chave grifo, e você não precisa fazer tanta força assim. Lembrando que é uma peça de plástico, né? O ideal é que você não faça tanta força para poder soltar essa parte de cima. E aí você consegue desrosquear essas duas peças aqui e você vai ter acesso à parte interna dessa válvula. Lembrando que ela é rosca no sentido anti-horário. A parte dela interna, em vez de uma esfera, ela tem aqui uma peça, um dispositivo que faz a vedação desse perfil, tá? Percebe-se que ela tem, apesar da conexão dela ser de 3/4 ou 1 polegada, dependendo da ventosa que você tem um furinho muito pequenininho ali, próximo de 2, 3 milímetros. Esse furo é exatamente para que seja possível somente a passagem de ar em pequenos volumes para a operação, tá? E aqui tem também, nessa parte de vedação, esse dispositivo que faz a vedação na parte superior da válvula, fazendo a liberação do ar. Percebe que ela tem uma borrachinha. Essa borrachinha, ela serve como se fosse uma mola. Essa mola lá em cima, ela vai fazer com que essa peça afaste da parede, permitindo a passagem de ar. Então, quando ela pegar pressão, ela vai comprimir a borracha, não vai deixar passar ar. E aí, ao criar bolha de ar, essa peça descola da parede, essa borrachinha vence a pressão, passa o ar por ela, sai por essa parte superior da válvula e aí faz a expulsão do ar por esse orifício. Vamos colocar esse dispositivo de novo aí, só para mostrar que tem um guia, né, Felipe? E isso, tem um guia. Essa borracha aqui, ela é inserida nesse canalzinho, né? Então, só colocar ela aqui. E também esse dispositivo tem esses dois guias para você não colocar ela no sentido ao contrário. Então você vai perceber que ela não encaixa. Esse é o modelo de válvula. E aí ela vai até o final. E aí lá no final, ela funciona como se fosse uma mola. Eu aperto, ela retorna. Eu aperto, ela retorna. Ou seja, quando tem pressão, ela vai estar sempre comprimida, tubo sempre com fluxo de água, pressurizando, não sai nada. Entrou uma pequena vazão de ar na operação, são pequenas microbolhas. Ele permite descolar e a microbolha sair, fazendo com que o fluxo de água dentro do tubo fique sempre com fluido líquido e não com ar. É isso aí? Isso. Antigamente essas válvulas utilizavam umas molinhas de fim de curso metálica. Só que essas molas acabavam travando, quebrando por ser material metálico e aí foi substituído por borrachinha. Só complementando, ela possui esse dispositivo de plástico. Esse dispositivo de plástico, ele funciona exatamente para você travar essa borracha até o final e permitir com que essa peça não saia do seu guia, do seu curso. Você vê, né, Felipe? Só uma brincadeira à parte, aqui nós estamos ao vivo, seu telefone está até tocando, né? Então, colocou esse dispositivo só para não deixar, né, um guia sair, é isso? Para ela ter como se fosse uma fixação? Isso mesmo. Show de bola. Vamos para fazer a manutenção dela, Felipe. Para fazer a manutenção, como é que é? É o mesmo esquema, né? Tirar tudo, fazer a lavagem e depois volta para o sistema, é isso? Isso mesmo. Então, segue desmontando ela, muito simples. A gente tem somente 2, 3 partes dela.
Desmontando, realmente, pessoal, fazer a lavagem com água e sabão, né, o mais delicado possível aqui para não estragar as partes internas, e sempre fazendo a inspeção visual, vendo se não tem borrachas e partes de vedação ressecadas. Interessante que a passagem, né, Felipe, você deixou bem claro, o diâmetrozinho da passagem para a segunda válvula é muito pequeno, mostrando a necessidade de fazer a limpeza interna aqui. Levanta só essa peça, Felipe, para o pessoal ver também como que seria a passagem aí por debaixo, né? Seria por esse orifício, fazendo a necessidade daquela limpeza que nós fizemos dessa válvula, que agora ela está inteira limpa, né? Mostrando a necessidade de tirar a cada 6 meses, né, Felipe? Você sugeriu fazer essas limpezas das válvulas. Perfeito, é isso mesmo.